Então, como eu dizia, gente, a ideia da descrição da postagem é provocar uma ação desejada, para não ser mais um post que está passando na timeline da pessoa, para gerar algum tipo de engajamento, para gerar uma ação, tá? Então, para isso que existe uma coisa chamada framework, que nada mais é que uma estrutura de conteúdo para você colocar. Uma estrutura que ela vai servir para qualquer tipo de postagem que você faz. E não é porque a gente vai usar uma estrutura para todo tipo de postagem que essa estrutura ela vai ficar engessada, porque os assuntos são diferentes, a sua percepção vai ser diferente, então ela não vai ficar engessada. Por mais que você use esse formato, você vai perceber que não fica uma coisa engessada também, sabe? Então ele é composto basicamente por quatro elementos. O primeiro é identificação, se vocês quiserem anotando aí, ó. Identificação, nós vamos fazer junto desse post que está aí, ó, do QGR, tá? O segundo é aterrissagem. Identificação, aterrissagem. Aterrissagem, exatamente. Direcionamento é o terceiro. E o quarto é a chave inversora. Chave inversória? Chave inversora, exatamente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? O nosso texto ele vai conter os 4 elementos. Como que eu aprendi a fazer esse trem? Eu escrevo os 4 no meu bloco de notas: identificação, aterrissagem, direcionamento, chave inversora. Eu escrevo os 4 e vou preenchendo um de cada vez. Depois eu só removo as marcações de identificação, aterrissagem, direcionamento, chave inversora. Aí tá pronto, entendeu? Eu faço dessa forma. Aprendi dessa forma. Então, o que é o primeiro elemento? Identificação. Identificação é aquilo que a gente está buscando com a pesquisa. Identificar as dores e os desejos de quem vai ver essa postagem, quem vai receber essa postagem. Então, se a gente olhar para essa aqui, ó, decisão muda destino. Então, a gente começa a olhar para ela e começa a imaginar que tipo de dor essa pessoa tem, que tipo de desejo ela tem. Eu, de cara, o que eu vejo aqui? Decisão muda destino. Quando a gente fala de decisão, a primeira coisa que eu lembro é que quem não toma decisão, ele vive de condição. Inclusive a questão de horário. Porque se você trabalha CLT ou você não desenvolveu autonomia dentro da sua própria empresa, você fica com o seu tempo escravo. Você tem aquele tempo ali que você tem que dedicar. A partir do momento que você toma uma decisão de ter liberdade de tempo e começa a construir o passo a passo para chegar nessa liberdade, então você não vai viver por decisão, você mudou seu destino. Por que eu estou falando isso? Porque isso eu imagino que é uma dor de muita gente, não poder controlar o próprio horário. Então na identificação, por exemplo, a gente pode falar dessa dor, que está relacionada ao post. Decisão muda destino. Tá? Decisão muda destino. Então, eu vou colocar uma sugestão aqui de identificação, não sei se vocês conseguiram entender. E eu mostro para vocês, e se vocês quiserem, vocês vão construindo aí ao mesmo tempo. Decisão muda destino. Então, vou falar de uma dor aqui. Enquanto você vive de decisão, enquanto você não toma decisão, enquanto você não toma decisão, vive de condição e não governa nem sobre as horas do seu dia. Entende? Repete, Éder, que você falou por último que falhou aqui. O Éder, é pra gente fazendo o que a gente vê, o que a gente entende, o que traz na mente quando a gente vê essa primeira informação, é isso? Você tá vendo, na verdade você tá fazendo o quê? Você vai fazer uma postagem, você vai fazer a descrição dessa postagem.
Tá. Então você vai fazer essa postagem com esse objetivo de criar engajamento, de fazer uma descrição massa, que a pessoa vai se interessar, que ela vai participar, que ela vai comentar, vai curtir ou vai compartilhar. Ela vai fazer alguma coisa. Tá. Então, Repete para mim, Éder, por favor, depois Repito. que você falou, enquanto você não toma decisão. aí eu coloquei assim: enquanto você não toma decisão, vive de condição e não governa nem sobre as horas do seu dia. Foi aquele negócio que eu estava comentando agora. A pessoa tá ali, ela não tomou decisão, então ela não vai mudar o destino. O post fala que decisão muda o destino. E eu peguei uma dor aí, que é quando a gente não controla nem as horas do dia. Às vezes a gente quer fazer outras coisas, mas a gente tá com as horas vendidas para a empresa. Aí aquelas horas a gente tem que estar lá dentro da empresa. A gente nem queria estar lá às vezes, sabe? Sim. Então a gente não tomou a decisão de fazer diferente. Pegaram aí? Sim. Vocês querem escrever um diferente aí? Quer escrever uma identificação? Então, essa parte é a identificação. Eu não anotei porque eu estava trocando a neném. Uhum. Identificação. Vocês me dão um minuto? Sim. Uhum. Aí, então, você falou identificação, que é essa primeira parte. Aí, essa descrição é descrição mesmo, o nome? Não, Você falou 4 palavras, são 4 né? partes. São 4 partes. A primeira é a identificação. Uhum. A segunda é a aterrissagem. A terceira é direcionamento. Uhum. E a quarta é a chave inversora. Tá. Nossa, eu nunca escrevi essa palavra aterrissagem. Engraçado, né? É. Às vezes eu tenho essa sensação também. Esses dias eu acho que eu falei essa frase, eu disse isso. Eu falei, essa palavra é a primeira vez que eu escrevo. Põe pra carregar lá, Florzinha. Vamos só esperar a Cássia voltar. Se você quiser escrever identificação, você entendeu o que é identificação, Sara? Identificação é quando você Você vai conectar com a comentou. pessoa. Você vai... Isso, você quer saber, quer identificar Não, a as identificação... pessoas, onde é que tá a dores das pessoas, não é isso? Isso, a identificação, vou explicando melhor. É quando... Por que é a palavra identificação? Porque é quando a pessoa se identifica com a sua mensagem. Ah, tá. Então, por exemplo, se eu sei que você se interessa pelo processo de casamento, e eu vou falar disso aqui, eu vou falar assim, é complicado. Aí eu começo a falar assim, é complicado quando você não sabe exatamente qual que é o processo de casamento, como que você tem que proceder, questão de documentos, tal, não sei o quê. Eu estou gerando uma identificação na minha mensagem com o que eu sei que você quer. Uhum. Um assunto que você gosta. Então, por exemplo, nesse post, decisão muda destino. Então, se a pessoa vai se interessar por esse post de decisão muda destino, eu tenho que achar uma dor ou um desejo relacionado a ele para criar essa identificação. Uhum. Por isso que eu contei aquela historinha. Eu falei, pô, se a gente não toma decisão, a gente fica preso na empresa, tudo. Então, eu identifiquei uma dor. Se você identificar alguma coisa relacionada à decisão, coloca aí no seu espaço de identificação. Se quiser anotar o meu também, você anotou? Pode falar. O meu eu coloquei assim, ó. Enquanto você não toma decisão, vive de condição e não governa nem mesmo sobre as horas do seu dia. Tá. A gente pode anotar agora, a gente está esperando a Cássia, mas a gente pode fazer no final também, para mostrar. A gente construiu Isso você está ensinando a gente a fazer a gente descrição. conseguir fazer esses posts, digamos assim. Isso, a descrição do post que vai dar alto rendimento. Isso aqui é post de alto rendimento, tem isso. Se você pegar os grandes players do mercado, você vai ver que eles fazem isso. Eles têm um framework um pouco diferente, às vezes não usa o framework, mas a maioria das vezes usa. Porque fica fácil. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Eu às vezes solto algumas coisas no meu Instagram, mas eu tenho pouquíssimas pessoas no Insta. E assim, eu não tenho vontade de ficar tendo muitos seguidores, sei lá, eu acho que
eu não sei se eu tenho a mentalidade errada, mas eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Não tenho, assim, a gana de chegar e, ai, quero ter 3.000 seguidores, 1.000. Vocês acham que eu tô errada? Porque, assim... Eu acho. É? Eu acho que é uma visão errada, porque assim, você já falou em intenção de fazer imersão, de fazer palestra. Isso. A partir do momento que você tem essa intenção, você tem esse desejo Hum. de alcançar pessoas e ser importante na transformação, ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho, a verdade, a vida, ou resolverem os problemas que ela tem no relacionamento, você tem que chegar até essas pessoas de alguma forma. Quando você ignora Então... ignora, de certa forma, a possibilidade de usar o Instagram para alcançar essas pessoas, você está desconsiderando uma das ferramentas mais poderosas para dar exponencialidade na mensagem. Entendi. Então, mas eu não tenho intenção de trazer muitos seguidores. Tudo bem. É igual quando você se atingir uma pessoa, tá bom. Você faz uma descrição, você vai fazer o seu post com a mensagem que você gosta. Você vai fazer uma descrição do jeito que você acha que tem que ser, que a pessoa vai ser uma mensagem legal. Aí você posta. Não espera nada em troca, só posta. Só que quando você faz isso com frequência, aí ela entra no que você falou. Aí vai tudo acontecer naturalmente. Talvez você comece a fazer live com mais frequência. Talvez você faça essa frequência de postagem maior. A hora que você sentir vontade, você abre os stories e vai falar sobre isso também, entende? Aí vai ficar natural. Esquece a métrica de quantos seguidores, tudo. O negócio é, tô entregando a mensagem que está no meu coração. Isso tira um peso. Isso tira um peso nas costas, porque se você não está fazendo palestra, não está fazendo as imersões, você está entregando conteúdo. Você está entregando de outra forma a mensagem, entendeu? Mas igual, você acha que eu deveria... É que assim, tem ferramentas, você acha que eu deveria investir em ferramentas para conseguir mais seguidores ou não? Não. É só isso, soltar conteúdo e aí as coisas vão acontecendo. Soltar conteúdo e colocar frequência. Tornar isso um hábito. Tornar um hábito. Tá. Se você tem um porquê forte, suficiente para você poder colocar uma imagem, colocar uma foto na parede, falar, não, eu tenho que fazer essas postagens todo dia, vai se tornar um hábito, porque eu vou restaurar vidas. Eu quero ver as pessoas falando assim, nossa, Sara, você ajudou a restaurar meu casamento. Nossa, Sara, agora eu sinto a presença de Deus, sabe? Então, se você tem um porquê muito forte, você vai conseguir colocar isso no seu dia a dia, porque você sabe o porquê que você está fazendo. Tá. Vou trabalhar isso em mim, porque a frequência tá baixa. Então, vamos levantar, né? Ó, a Cássia já voltou, eu tava com o meu bloco de notas bem na frente. Provavelmente ela voltou faz um tempão, eu nem tinha visto também. A gente tava conversando aqui. De jeito nenhum. Olha só. Mas ela só tem tamanho, ela tem 4 anos. Parece que ela tem 6. Tirar aos poucos. Que top. Então, eu tava explicando agora, Cássia, a questão da identificação. Eu tava dando mais uma aprofundada, por quê? Não sei se você pegou, mas por que é a identificação? É identificação porque é o momento de você identificar a sua mensagem para a pessoa se identificar com a sua mensagem. Por isso que a gente fala em dor e desejo. Porque, por exemplo, se eu falo para você, Cássia, eu falo assim, por exemplo, se você tem dificuldade em produzir descrições para suas postagens, você quer que suas postagens alcancem altos engajamentos e você não sabe como fazer isso, esse assunto que eu estou abordando, essa dor que eu estou abordando, ela tem que se conectar com você. Se você trabalha como social media, talvez se conecte com as pessoas que têm dificuldade com aquilo que eu vou ensinar. Então, se esse post está falando de decisão, muda o destino, tem que pegar a dor de quem vai se identificar com esse negócio. Sim. E a maioria da gente, assim, esse aí faz sentido para qualquer vida, né? Porque hoje as pessoas estão naquele modo assim, tem tudo e não tem nada, porque não sabe tomar a decisão certa. Eu tinha falado pra gente ir colocando, mas eu acho que ia ficar pra gente fazer uma aula objetiva, rápida. Eu acho que a gente pode fazer no final essa atividade. A gente compartilhar depois esse post, cada um fazer uma descrição para esse post. Verdade. No final da aula, tá bom? Tá bom.
Então vamos lá, passamos pela identificação, que é quando a gente vai fazer a pessoa se identificar com a gente, com a nossa mensagem. Então, agora vamos para a aterrissagem. O que a gente tem que colocar na aterrissagem? A gente conectou, identificação chamou a atenção da pessoa, falou de uma dor, de desejo, grudou a atenção da pessoa. Agora a gente tem que aterrissar essa mensagem. Como que a gente aterrissa? Aterrissar é você pegar a mensagem e trazer para um contexto comum, dentro da normalidade da pessoa, onde ela está acostumada, algo que ela conhece, algo que ela vivencia. Então vamos fazer isso agora, vamos trazer. Então eu falei aqui, enquanto você não toma decisão, vive de condição e não governa nem mesmo sobre as horas do seu dia. Tá bom, agora eu preciso contextualizar isso aqui. A aterrissagem é contextualizar. Como é que eu vou contextualizar isso aqui? Aí eu posso falar sobre a pessoa que é CLT e sobre a pessoa que é empresária, que eu comentei lá no começo, né? Vou pegar isso aí mesmo. Seria dar exemplo de coisas que acontecem no dia a dia da pessoa, é isso? Eu vou colocar aquela dor, aquela identificação dentro de um contexto. Basicamente é isso. Como é que eu vou fazer? Eu tinha comentado. Você vê que na fala já sai naturalmente. A gente só organiza desses 4 pontos para sempre o conteúdo ter os 4 elementos. E pode ser que falte um e tá tudo certo. Vamos lá. Então, aterrissagem. Eu falei sobre a CLT e eu falei sobre empresário. Então, eu vou falar que nos 2 casos, a pessoa ela não governa sobre as horas do dia. Só isso que eu vou fazer, eu só vou contextualizar. Então, eu vou falar. Se não foi claro o suficiente, vamos aterrissar. Se você trabalha como CLT, as horas do seu dia por um determinado valor. Você trabalha como CLT, você vende as horas do seu dia por um determinado valor, por um determinado preço, na verdade. Por um determinado preço, e quando precisa usar essas horas, precisa de autorização da pessoa que te comprou as horas. Isso aqui podia ficar mais simples. Podia falar, às vezes você precisa ir no médico com seu filho, você vai ter que pedir autorização. Por quê? Porque você vendeu suas horas, entende? Sim. E do lado do empresário. O empresário que não tomou a decisão de dar autonomia para seus colaboradores é escravo de sua própria empresa. Como que é, Éder? Do empresário? Repete, por favor. O empresário que não tomou a decisão de dar autonomia para seus colaboradores é escravo de sua própria empresa e também não governa sobre suas horas. Sobre as horas do seu dia. Pronto, eu já terminei. Vamos ler de novo? Peraí. O empresário... Posso ler? Acho que eu perdi um final. O empresário que não tomou a decisão sobre dar autonomia aos seus colaboradores também é escravo da sua própria empresa e... também não governa sobre as horas do seu dia. Tá.
Certo. Então tá, então Essa é a aterrissagem. aterrissagem. Eu peguei aquela identificação que a gente pegou lá no começo e coloquei aqui dentro. Então, Uhum. como que ficou? Ó? Se você trabalha como CLT, você vende as horas do seu dia por um determinado preço. E E quando quando precisa usar essas horas, precisa de autorização da pessoa que te comprou, né? isso. Te comprou as horas. As horas do seu dia por um determinado preço, é exatamente isso. E o Isso empresário, tudo num post, é isso, Éder? esse é um post, a descrição do post. E o Uhum. empresário que não tomou a decisão de dar autonomia para seus colaboradores é escravo de sua própria empresa e também não governa sobre as horas do seu dia. Então ele não tem, ou às vezes o cara não tem nem colaborador também. Vou colocar entre parênteses, quando tem colaboradores. Aí pronto, aí fizemos a identificação e aterrissagem. Trouxemos o ambiente da identificação para aterrissagem e direcionamento. Como é que é direcionamento? Se a gente falou que tem um problema, você viu que a gente mostrou um problema ali? Uhum. A gente mostrou um problema e mostrou onde que esse problema está inserido. Agora a gente precisa começar a ajudar essa pessoa que está lendo a postagem. A gente precisa dar um direcionamento para ela. Tá bom, e o que eu faço? Imagina que o direcionamento é a pessoa falando, e o que eu faço? Sabe? Uhum. Só imaginar isso. O que eu faço? Vou até anotar aqui no direcionamento. O que eu faço? Imagina que a pessoa está te perguntando, o que eu faço? Aí aqui é só responder essa pergunta para ela, o que eu faço? Aí a gente volta lá, decisão muda destino. Alguém quer falar qual que é o direcionamento que a gente pode dar aqui? A pessoa tem uma escolha a fazer, né? Se ela é CLT, se ela vai decidir continuar CLT, ou se ela é empresária. Acho que eu sei mais é a questão do empresário. Ele precisa começar a dar autonomia para as pessoas que trabalham para ele poder ter a liberdade e flexibilidade das horas dele. Não sei, eu entendi algo assim. Agora, CLT eu já não sei dar um direcionamento. Então, CLT, eu creio que seria programar algo para empreender naquilo que ele sabe fazer, né? Porque não adianta ser do nada, isso aqui dá dinheiro, e fazer aquilo ali porque aquilo ali dá dinheiro, não vai resolver. show. Então vamos colocar o da Sara aí. A Sara falou sobre tomar a decisão de dar autonomia, né? Uhum. Então vamos lá, a gente tem que responder a pergunta, o que eu faço? Então vamos falar. O que você precisa é decidir governar sobre o seu tempo. O que você precisa decidir governar sobre o seu tempo. Investir energia para dar autonomia ao seu time ou colaboradores, né? Investir energia. Tá. Colaboradores. Para a sua empresa andar sozinha. Se você é CLT, se você trabalha como CLT, foi estranho, né? Trabalha como CLT. Vou colocar SLT, porque é só um exemplo mesmo. Vocês têm que achar um termo para ficar melhor. Aí a Cássia falou, se você é CLT, tem que fazer o quê? Tem que pegar suas melhores habilidades. Como que é, Cássia? Se você é CLT e quer mudar, aí... Se programar para empreender naquilo que sabe fazer, né? Tipo, aquilo que está dentro do propósito.
Então, se Então você a é pessoa tem CLT, que. você precisa. Vamos responder de novo. O que eu faço? Você precisa. Se você é CLT, você precisa tomar a decisão. Tomar a decisão de governar sobre suas horas, sobre seu tempo, sobre as horas do seu dia. Você precisa tomar a decisão de governar sobre as horas do seu dia, explorando, por exemplo, suas melhores habilidades. Ô, Éder, seria interessante também colocar, tipo, uma chamada para, tipo assim, do CLT, por exemplo. Precisa tomar a decisão e se programar para poder empreender naquilo que você sabe fazer ou gosta e está dentro do seu propósito. Após isso, escrever assim, ainda não sabe seu propósito? Ou, tipo, fica muito misturado esse tipo de... Ou, tipo assim, colocar entre aspas, não sabe qual o seu propósito ou precisa descobrir seu propósito, porque a maioria das pessoas se sente sem saída nessa parte, né? Mistura um pouco. Se você Eu acho que mistura porque a gente está falando de decisão, exato, né? Exato. Sim. Exato. Mas você pode refazer, você pega esse framework e vai testar depois. Aí você testa se ele funciona. Se você achar que ele fluiu, você usa. Se você achar que misturou, aí você deixa um assunto só. Entendi. Pronto. Então, ficou assim o texto. Direcionamento. O que você precisa é decidir governar sobre seu tempo e investir energia para dar autonomia aos seus colaboradores para a sua empresa andar sozinha. E se você é CLT, você precisa tomar a decisão de governar sobre as horas do seu dia, explorando, por exemplo, suas melhores habilidades para empreender. Eu dei uma direção. Uhum. Às vezes aqui, ó, eu usei a direção, a gente falou de empresário e falou de pessoa que é CLT. Às vezes a postagem fica mais simples, se a gente pegar só um exemplo, fica mais curto. Não precisa de dois. Chave inversora, é o momento que a Casa estava falando, de fazer a pergunta. A chave inversora é simplesmente isso. Então eu vim lá da identificação e depois eu tenho que fazer a chave inversora, que é colocar a pessoa dentro da postagem agora. É o famoso e você, pode colocar entre parênteses, e você. Você pode variar para não ficar sempre e você, mas a ideia é essa. O que a gente poderia perguntar para a pessoa? Vou ler o post todo, aí vocês falam o que a gente coloca aqui na chave inversora. Enquanto você não toma decisão e vive... Aliás, deixa eu ver. Enquanto você não toma decisão, vive de condição e não governa nem mesmo sobre as horas do seu dia. Se você trabalha como CLT, você vende as horas do seu dia por um determinado preço. E quando precisa usar essas horas, você precisa de autorização da pessoa que comprou essas horas. O empresário que não tomou decisão de dar autonomia para seus colaboradores, quando tem colaboradores, é escravo de sua própria empresa e também não governa sobre as horas do seu dia. O que você precisa é decidir governar sobre o tempo e investir energia para dar autonomia aos seus colaboradores para sua empresa andar sozinha. E se você é CLT, você precisa tomar a decisão de governar sobre as horas do seu dia, explorando, por exemplo, suas melhores habilidades para empreender. E você? O que a gente pode colocar aqui? Essa pergunta é para a pessoa que está lendo, certo? Uhum. E a gente está falando de decisão, né? Você pode fazer uma pergunta para a pessoa nessa chave inversora? É justamente a pergunta. Você pode perguntar qual decisão está esperando, por qual decisão seu destino está esperando? A decisão que você não toma, alguma coisa assim, né? Ou qual decisão você precisa tomar? Uhum. Colocar pressão, é isso, né? Isso, exatamente, colocar pressão. Qual decisão é boa? Deixa eu anotar essa da Cássia e eu pego a sua também, Sarah. Uhum. Qual a decisão que você vai tomar agora, né?
posso Você pôr uma precisa. pergunta. Aí o CTA, a gente coloca o CTA aqui dentro, senão vai ter o quinto elemento, que é o CTA. Você vai falar para a pessoa responder aqui. Você pode pôr a pergunta e embaixo fala, responde aqui embaixo. Ou você pode colocar o CTA dentro. Responde aqui, qual a decisão que você vai tomar agora? Eu prefiro deixar fora, porque você já dá a pergunta na cabeça da pessoa. Qual que era a outra que você falou, Sara? Eu falei alguma coisa assim, seu destino está esperando por essa decisão. Por qual decisão seu destino está esperando? Isso, porque a chave inversora você tem que colocar para a pessoa. É uma pergunta para ela, Sara. É uma pergunta para ela. É a hora que você Pode ser inverte. alguma coisa do gênero. Por que chama chave inversora? Você está falando para a pessoa. Aí você jogou para ela. É como se fosse... E você? Você tá, por exemplo, nós dois estamos conversando, tal, não sei o que. Aí daqui a pouco eu pego e falo assim, e você, o que você acha disso? Entendeu? É isso que você vai fazer na postagem, no final. E você, o que você acha disso? Então, quando você joga para a pessoa, você explicou, contextualizou, ela veio, leu, tal, tal, tal. E você, o que você acha disso? Ela sente a necessidade de responder ali, porque alguma coisa ela sentiu. Se ela conectou, ela sentiu alguma coisa. Ela vai responder. Então, você falou como que era a pergunta? A da Sara? A da Sara que você está falando? Isso. Por qual decisão seu destino está esperando? Eu fiquei com um pouco mais de dificuldade. Eu entendi, mas eu fiquei com um pouco mais de dificuldade para entender. Mas a Maria tá no telefone. Às vezes, quando é mais simples, é melhor. Conecta os dois. Tá. Então, nesses dois casos, eu usaria a da Cássia. Qual a decisão que você vai tomar agora? Mas a postagem é uma postagem exemplo. Por exemplo, se você vai fazer sua postagem, você decide qual você vai usar. Eu prefiro sempre a mais simples. Tá. E aqui, eu ia colocar aquela mãozinha apontando para baixo. Sabe aquela mãozinha? Comente aqui. Ou responde aqui. Que é o CTA, né? O CTA que você falou. Isso. Responde aqui, mãozinha. Pronto. É só isso. Aí, conforme você vai utilizando esse framework, tudo vai ficando muito simples. Aqui a gente passou alguns minutos aqui falando sobre ele, porque a gente está entendendo como é que funciona. Depois isso vai começar a ficar de forma natural. Antes eu precisava o quê? Copiar os 4 elementos para lembrar quais eles são para poder fazer a postagem. Aí fiz. Aí decorei. Tanto que eu fui falar com vocês, eu não fui pesquisar. Eu busquei só na memória. Porque fica gravado na memória, então vai ficando automático. Identificação, aterrissagem, direcionamento, chave inversora. Vocês entenderam para que serve isso? Sim. Agora, se você pode imaginar qualquer outro tipo de post. Se vocês tiverem uma postagem para fazer, vocês pegam, colocam esses 4 elementos aí e faz um teste. Faz um, só para ver se faz sentido. Esse ficou um pouco extenso, você pode testar fazer ele mais curto. Porque aqui, por que ele ficou um pouco comprido? Porque a gente falou do CLT e falou do empresário. Então, a gente falou dele na aterrissagem e falou dele no direcionamento. Então, a gente tem praticamente aí o dobro de conteúdo. Então, dá para fazer esse mesmo framework com uma quantidade bem menor de informações. Sabe? Não, acho que está muito bem explicado. O duro é se ninguém responder, né? A gente corre esse risco também. Aí é o que a gente falou, continua fazendo. Aí é o que a gente falou, continua falando, continua mandando a sua mensagem. Por quê? A gente fala, ninguém postou ou uma pessoa curtiu. Tem aquela história de um pregador. É teste. Tudo é teste. Tudo é teste. Só que eu observei uma coisa. Teve uma época que, tipo assim, eu fiz os stories é o que mais chama atenção para ir pro seu feed. Se você não postar stories todo dia, igual eu tô sem postar alguns dias, alguns meses bons, tipo assim, diário, tipo 6 stories no dia para quem tá no zero igual eu. Tipo, de postar. Posta 2, 3, depois some e volta de novo.
Uhum. Tem que virar hábito, tem que virar de costume para a pessoa ir pro feed. E nos stories, você acha, então, que é aí que o pessoal vai pro feed? É uma sacada Sim. boa. Uma sacada muito Sim, boa. é uma essa. coisa muito, tipo assim, é uma coisa simples, na verdade, que a gente fica... Eu, por exemplo, é só procrastinação em ficar adiando isso, entendeu? Mas olha só que engajamento. Ah, meu feed lá não teve engajamento. Aí você trabalhou nesse framework, fez bonitinho, você falou, nossa, essa postagem ficou top. Ficou da hora. Beleza, agora eu tenho que fazer as pessoas verem. Aí você já programa os stories, igual a Cássia está falando. Você vai falar de um negócio super interessante lá, na sequência, você já joga a postagem, a pessoa vai clicar e vai para sua postagem no feed. Então você pegou aquele engajamento maior dos stories para poder gerar fluxo. Então você está aprendendo a trabalhar com a ferramenta, igual a Cássia está explicando. Você está aprendendo os mecanismos. Ah, o Reels traz mais gente. Tá bom, então vamos usar o Reels também. Mas só essa duplinha aí, stories com a postagem no feed, já funciona. Porque se você coloca esse stories com uma sequência bacana que a pessoa vai acompanhar e depois põe uma postagem relacionada a isso, para ela clicar e ver lá no feed, e chega no feed, tem uma descrição, ela vai comentar, ela vai curtir. Sim, é igual storytelling, né? Para a pessoa interagir com aquilo ali, ela tem que se identificar. Aí você pode imaginar, por exemplo, eu quero dar engajamento isso aqui, então vou fazer uma historinha simples lá. Aí você fala alguma coisa de decisão. Nossa, gente, hoje aconteceu alguma coisa. Lembra qualquer coisa do seu dia que teve de decisão. Porque eu não decidi, aconteceu isso, aquilo, não sei o que. O pessoal adora história. Storytelling. Pega uma fração da história e conta ali. Aconteceu isso, eu decidi que eu não vou ficar mais nessa empresa, então eu já estou estudando, eu comprei um curso e estou aprendendo a fazer tal coisa, porque eu vou fazer tal e tal. Inclusive eu fiz uma postagem no meu feed, dá uma conferida lá, eu estou falando exatamente sobre decisão. Aí aparece lá a postagem para a pessoa clicar. Legal. É isso que você está falando, né, Cássia? Nesse sentido, né? Total sentido. Para qualquer nicho, né? Qualquer nicho. Aí você fala, mas esse framework aí vai ficar tudo engessado. Não vai ficar engessado. Se você sentir que a aterrissagem nem precisa, não faz. Agora se você deixa de usar, aí a postagem fica simples. Você sabe como é que tá essa postagem? Que eu mandei para vocês? Como? A descrição dessa postagem? Não. Ela tá assim. O resultado que você precisa está na decisão que você toma hoje. O que ela te causou? Esse comentário, ó. Aquela imagem tá aqui. Precisão muda destino. E a legenda tá assim. O resultado que você precisa está na decisão que você toma hoje. Você sentiu alguma coisa? Que tá faltando alguma coisa? Sim. Sentiram? Sim. O que você sentiu que tá faltando? Eu preciso tomar algumas decisões hoje. Não, eu digo, quando você lê essa postagem, você sente que tá faltando alguma coisa? Não. Ó, a descrição que o Henrique colocou foi assim. Ele colocou essa imagem que eu estou compartilhando com vocês e colocou a seguinte descrição. O resultado que você precisa está na decisão que você toma hoje. Então, se ficar só desse jeito, falta, assim, alguma coisa. Falta? Eu acho que falta. Porque jogar isso assim, simplesmente, ok. Mas falta, tipo, um chacoalhão na pessoa. Que é isso que foi colocado aqui, o exemplo e a pergunta, né? Que tem um nome, que é o passo a passo. Eu já a chave inversora. Eu já vi diferente. Quer que eu leia de novo? O resultado que você espera está nas decisões que você não toma. Sim. Ou seja, sabe que precisa tomar alguma decisão, mas não faz. Sim. Mas não toma. Aí você está analisando igual a Sara analisou no primeiro momento. Você está analisando a mensagem dele. Agora, diante do que a gente acabou de aprender agora. Ele colocou essa imagem que você viu agora e a descrição dele foi: o resultado que você precisa está na decisão que você toma hoje. Olhando tecnicamente de como que você vai fazer a pessoa se conectar. Você acha que está faltando alguma coisa? Não, eu
eu acho que, tipo, como assim? Ele vai pensar, como assim? Deixa eu ler isso daqui. Não, a descrição é só essa. A descrição que ele colocou nessa postagem é só essa frase. O que você precisa está na decisão que você toma hoje. Só isso. A gente, Ele diante só do vai pensar assim, qual decisão que eu, eu preciso tomar? Por exemplo, hoje, quando a gente está na mesma mentalidade e frequência do que essas palavras trazem, para a gente que já entende, é um fato que, tipo, cara, eu tô martelando isso aqui que eu preciso resolver. Entendeu? Não, então, Cássia, mas a pergunta, o Éder quer dizer assim, ó, a gente estudou os 4 elementos. Nessa postagem que foi feita, o que ele quer saber da gente? Se faltou alguma coisa na postagem, entendeu? Tecnicamente falando. Pra mim, Na minha opinião, faltou. Faltou colocar pressão. Porque ele só pôs lá, só fez lá um comentário. E a Cássia entrou. A Cássia entrou justamente isso daí. Ela começou a responder isso daí, Sara. A Cássia falou assim, a gente que já sabe, já está nessa frequência, a gente já sabe. Isso. Então, o ponto é justamente esse. Tem que ser claro, como se fosse explicar para uma criança. Por isso que a gente faz a identificação, igual ele usou. A identificação ele usou certo. Só que aí, da identificação, ele tinha que aterrissar, mostrar um exemplo claro de onde que isso está inserido e depois dar um direcionamento para a pessoa que ela precisa fazer da vida dela e depois virar a chave e falar, e você? Quando que você vai tomar uma decisão? Entende? É isso que torna a postagem poderosa ou não. Uma postagem com uma descrição com esses 4 passos do framework é diferente de outra que só fala uma frase. A gente tem que tomar esse cuidado, porque como a gente está, igual a Cássia falou, nessa frequência, a gente já entende algumas coisas, né? Não precisa ser tão explicado, mas para quem ainda tá... Tem que ter mais clareza, né? Verdade. Topzera, né, gente? Vocês acharam Show de massa? bola. Nossa, muito legal. Ganhamos uma aula aí, né? É simples, né? É simples, não é? Muito. É igual simples, mas a gente precisa dessa clareza, né? Para conseguir fazer direitinho. Usa isso. Se vocês acharam interessante e vão usar, faz como eu fiz. Você coloca os 4 na hora de fazer a descrição, coloca lá no bloco de notas os 4, aí vai preenchendo um por um, depois você só retira os 4 elementos e já está pronta a postagem. Entendeu? Show de bola. Show? Valeu, Show. gente. Então é isso. Vamos ver quando é que vai ser aquela reunião, né?